Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje então vamos falar sobre como funciona o sistema político brasileiro, mais especificamente a distribuição de cargos dentro das esferas de poder dentro do nosso sistema, né? Como eu disse em algumas aulas anteriores, muita gente não gosta desse tema, é, alguns por associarem sempre a política com uma coisa negativa, como corrupção, né, por exemplo, mas muita gente acaba não gostando desse tema porque ele parece muito confuso. E realmente o nosso sistema, não só o nosso, mas especificamente o nosso, ele é muito complexo realmente, tá? Então o objetivo desse vídeo é tentar esclarecer, pelo menos de uma maneira um pouco mais didática, uh, para que servem aqueles cargos que são eleitos a cada 4 anos, né? Quando as pessoas vão lá e votam nesses candidatos, tal, o que exatamente faz cada um desses cargos, qual que é a função deles, o que eles representam de fato no nosso sistema, tá? Então esse que é o nosso objetivo aqui hoje, falar sobre como funciona o sistema político brasileiro através da divisão a qual ele pertence dentro da teoria dos três poderes. A teoria dos três poderes foi uma teoria formulada pelo Barão de Montesquieu, que foi um pensador francês ali do período revolucionário da França, e basicamente a ideia central é de que o poder, quando ele fica concentrado nas mãos de uma pessoa só, ou de um representante apenas, ou de um cargo apenas, ele é muito fácil de ser corrompido. Então, uma maneira melhor de você organizar o poder político seria distribuí-lo de maneira que ele tivesse três esferas que uma ajudasse a regular a outra. Que esferas são essas? A esfera legislativa, executiva e judiciária. De maneira bem simplista, o que são esses três poderes? O poder legislativo é aquele que cria as leis, o poder executivo é aquele que executa elas, e o poder judiciário é aquele que julga segundo elas. Na prática, vocês vão perceber que não é tão simples assim, tá? Mas o que eu quero mostrar então é como se distribuem esses cargos dentro dessas três esferas de poder. E além disso, a gente tem uma outra característica. Como o Brasil ele é uma república federativa, o que isso quer dizer? Que dentro do Estado brasileiro, com E maiúsculo, a gente tem várias divisões que são os estados com E minúsculo. Então, e dentro dessas divisões, né, por conseguinte, você tem também os municípios. Então, você tem três instâncias onde você vai ter cada uma delas representantes do poder legislativo, executivo e judiciário, tá? Então, vamos preencher essa tabela. Essa que é a ideia. A ideia é você tentar adivinhar o que vai em cada um desses espaços em branco aí, tá? Conforme a gente for falando. Então, vamos começar pelo poder legislativo, no nível municipal. Quem é que ocupa, qual o tipo de cargo, né, que ocupa o poder legislativo no município? São então os vereadores. Então qual que é a função de um vereador? Então o poder do vereador está restrito ao quê? Está restrito ao município, à cidade a qual elegeu ele. E qual que é a função dele? Formular projetos de lei que dizem respeito àquela cidade. Ou ajudar a planejar e aprovar orçamentos, né, que vão decidir então o que fazer com os recursos, ou seja, com o dinheiro captado por meio de impostos daquela cidade, como eles serão distribuídos. O vereador ele vai ajudar a votar, né, no caso esse orçamento. Mas basicamente a função dele é o quê? Criar leis, leis que tenham abrangência dentro da cidade. Então, assim, não é função de um vereador necessariamente, por exemplo, abrir creche, inaugurar rua. Não é o vereador quem faz isso. Ele pode até utilizar os contatos dele ou o poder dele para influenciar quem faz isso a fazer. Mas não é para isso que a gente vota no vereador. Então, para você escolher um bom vereador, você tem que pensar: será que essa pessoa ela é de fato coerente nas decisões? Quando chegar lá um projeto de lei para ele dizer se ele é a favor ou contra, será que ele vai votar de acordo com o que eu acredito ser o certo? Então, um vereador, para você saber, por exemplo, se ele deve ser reeleito, você tem que, no mínimo, pesquisar o histórico dele, como foram as votações dele anteriormente, se ele defendeu projetos que você concorda ou não, para você saber se realmente ele é digamos, um candidato, né, que merece o seu voto, merece sua confiança mais uma vez. E se é uma pessoa que está pela primeira vez tentando se tornar vereador, aí você não tem esse histórico político, mas você vai ter que tentar descobrir, né, algo sobre a vida pública dele, o que ele já fez em termos de vida pública, se há coerência, né, na vida pública dele para que ele se torne um vereador. Então essa que é a função do vereador: votar, ajudar a formular leis que tenham validade dentro do município. E vamos lembrar que essas leis, elas não podem estar em contradição com uma lei maior, digamos assim, com um conjunto de leis maiores
que é a base para todas as outras leis serem criadas. O nome disso é o quê? A Constituição. Então, a Constituição Federal, o nome já diz, né, aquilo que constitui, aquilo que dá base para o nosso país. Então, nenhuma dessas leis criadas por vereadores nesses municípios pode entrar em contradição com aquilo que diz a Constituição. Beleza. Se esses são os vereadores, quem são, então, que tipo de cargo ocupa o poder legislativo no nível estadual? São chamados deputados estaduais. Então, eles fazem basicamente a mesma coisa ali que os vereadores, porém, eles fazem isso no nível estadual. Então, são eleitos representantes, né, de um determinado estado, como Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Ceará, etc. E esses representantes, eles têm o poder de formular ou propor, votar se são a favor ou contra leis que vão ter validade dentro daquele estado, né? Então, eles também acabam participando, como eu disse, da aprovação de orçamentos, essa distribuição de recursos passa por aprovação deles. Então, basicamente, né, o trabalho, digamos assim, de um deputado é o de dizer sim ou não para projetos que chegam até ali a assembleia deles, ou também ele pode formular projetos de lei, né, visando ali a melhoria do seu estado, enfim, o que seria de interesse da população do seu estado. É para isso que servem os deputados estaduais, formularem e discutirem leis que vão ter validade dentro do estado. Mas aí, no nível nacional, quem é que ocupa o poder legislativo nesse nível federal? Aqui tem uma coisa que confunde muita gente. Ou melhor, eu tenho certeza que talvez a maior parte das pessoas no Brasil não saibam por que existem duas câmaras no poder legislativo no nível federal. Então, quando a gente sai do município, que são os vereadores, né? Quando a gente vai para o estado, onde você tem ali o poder legislativo ocupado pelos deputados estaduais, e a gente vai daí para o país, ou seja, para a federação, nós temos duas câmaras. A primeira delas é o chamado Congresso, que é composto pelos deputados federais, cuja função é igual dos outros, porém agora no nível do país todo. Eles vão pensar em projetos de lei, vão aprovar, vão votar se são a favor ou contra projetos de lei que vão ter validade para toda a população daquele país, né? No caso nosso aqui do Brasil. Então, quando a gente fala do Congresso Nacional, a gente está se referindo aos deputados federais. Porém, além do Congresso, existe uma outra Câmara de Poder Legislativo, que é a Câmara dos Senadores, o Senado. E os senados, o que os senadores fazem então? Eles fazem a mesma coisa. Depois que uma lei ela passa e é aprovada pelos deputados federais, ela tem que passar por aprovação dos senadores. E daí você deveria estar se perguntando, por que existem duas câmaras no nível federal? Né? Por que tem dois tipos de cargos para fazer o mesmo trabalho, digamos assim? Qual que é a lógica disso? É aqui que eu digo que muita gente não sabe disso. Os deputados federais, eles representam a população brasileira. Então, o número de deputados é uma espécie de um coeficiente tirado da proporção da população. Eles estão representando a própria população brasileira. Enquanto que os senadores, eles não representam diretamente a população, eles representam os estados brasileiros. Então, você vai ter uma distribuição igualitária de 3 senadores para cada estado, né? Então, cada um dos estados, de novo, Rio Grande do Sul, Pará, Bahia, Paraná, cada um tem 3 senadores. E por que dessa lógica, né? Se os deputados federais representam a população, então você tem alguns estados que são mais populosos do que outro, você corre o risco de algumas leis serem aprovadas porque talvez a população de um estado mais, como eu disse, de um estado mais populoso, acabe concordando com aquilo e talvez aquilo não fosse vantajoso para estados menos populosos. Então, para corrigir essa distorção, é que serve o Senado. O Senado ele serve para que os interesses de uma lei eles sejam, de fato, validados por representantes de maneira igual de todos os estados. Percebe a lógica? Por exemplo, estados como, por exemplo, São Paulo, que tem uma população maior, acabam elegendo mais deputados federais. Então, em uma determinada votação no Congresso, pode ser que os interesses dos cidadãos paulistanos acabem se sobrepondo aos interesses de uma população de um estado menor, né? Do Acre, por exemplo. Só que daí, se isso passar pelo Congresso, no Senado,
tanto São Paulo quanto o Acre terão 3 representantes para poderem votar de maneira equilibrada para ver se aquela é uma decisão que beneficia não apenas uma parte do país, mas de fato todos os interessados do país. Pelo menos é o que deveria ser. É assim que funciona o poder legislativo nas 3 esferas, ok? Então pense aí, quem que será que ocupa o poder executivo no nível municipal? Primeiro, o poder executivo, você tem que entender que ele é um poder administrativo. Então, a função do poder executivo é administrar, é organizar. São esses cargos aqueles que vão pegar o montante, digamos assim, né, do orçamento, do dinheiro, digamos assim, para ser mais simplista, dos impostos, e vão pensar aonde eles devem ser aplicados. Então, no nível municipal, quem ocupa o poder executivo é o prefeito. O prefeito é o chefe do poder executivo na cidade, então é ele quem é responsável por administrar o dinheiro dos impostos e decidir para onde eles vão. Porém, você deve pensar assim que não deve ter, né, nenhuma pessoa que seja tão inteligente, tão bem preparada, tão bem capacitada, que vai ao mesmo tempo entender muito sobre urbanismo, sobre transporte, sobre educação, segurança, saúde, tudo mais. É muito difícil uma pessoa que tenha tantas capacidades assim. Então, quando um prefeito é eleito, o que ele faz? Ele monta uma equipe de secretários que vão ajudá-lo a desenvolver as suas atividades. Então, ele vai ter um secretário da saúde, um secretário de educação, um secretário de segurança. Esses secretários a gente não escolhe, a gente não vota neles. Eles são escolhidos pelo prefeito, né? Então a gente escolhe o prefeito, a gente vota, né? Pleiteia lá para ver quem vai ser o mais votado, e daí o vencedor vai escolher a sua equipe de secretários, que é a sua equipe digamos assim, são ajudantes teoricamente bem informados, né, bem capacitados de cada uma dessas áreas, que vão ajudá-lo a tomar decisões, para ver se, por exemplo, a gente está tendo mais problema nessa cidade aqui com relação à saúde, então vamos mover mais impostos para a saúde. Nessa cidade aqui, talvez a gente tenha um problema maior na educação, então o secretário de educação vai pensar quais são as soluções que têm que ser tomadas para melhorar aquele problema. Eles são conselheiros, digamos assim, né? E, enfim, os impostos, aqui tem uma coisa importante, né? Os impostos, eles têm às vezes finalidades específicas. Por exemplo, o imposto que a gente paga sobre imóveis, né, o IPTU, ele é um imposto que vai quase que todo ele para a prefeitura. Então, o prefeito pega esse montante, né, dos impostos, ou seja, dos impostos sobre imóveis, sobre casa, apartamento e tudo mais, e daí vai aplicar nessas obras ou nesses sistemas que dependem da prefeitura, como, por exemplo, as escolas municipais. Elas são administradas pela Secretaria de Educação da cidade, né, do município, chefiada pelo prefeito. Então é bom você fazer essas associações, né? Você perceber, se é municipal, então o responsável por isso é qual político? É o prefeito. Então você tem que entender essas associações. Ok, e quando a gente vai para o nível estadual, quem que é o chefe do executivo? É o governador, que basicamente ele tem a mesma prerrogativa, a gente diz, a mesma função. Ele vai pegar os impostos estaduais e vai aplicar nas áreas que dizem respeito a ele, né? Então, o governador também, quando ele é eleito, ele vai montar uma equipe de secretários, né? Vai nomear eles, ele vai escolher um secretário da saúde, um secretário da educação, assim por diante, e daí ele não vai estar responsável só por uma cidade, mas por todo o sistema, né? Por todo o estado. Pense, por exemplo, nas escolas. As escolas municipais são responsabilidade, desculpe, da prefeitura. Então, o prefeito e seu secretário de educação cuidam das escolas municipais. Porém, as escolas estaduais são responsabilidade do secretário de educação do governador. Então, é um outro departamento, digamos assim, né? No caso dos estados, a principal fonte, uma das principais fontes de arrecadação é pelo IPVA, o imposto sobre automóveis, né, sobre motos, carros, tudo mais. Então esses impostos são coletados e daí o governador vai ter que fazer os cálculos, pensar em como vai aplicar esse dinheiro. E só lembrando, tanto o prefeito quanto o governador, ele não pode fazer o orçamento do jeito que ele quiser e aprovar e pronto. Ele precisa da aprovação do Poder Legislativo. Então, o orçamento feito pelo prefeito, né, e sua equipe tem que passar pela aprovação dos vereadores. O orçamento formulado ali pela equipe do governador, né, e seus secretários tem que passar por aprovação dos deputados estaduais. Lembra lá da teoria dos 3 poderes. A função dela é que um poder ajude a fiscalizar o outro, tá? E no nível federal, quem é o chefe do poder executivo no nível da União, da Federação? É o presidente da República.
E ele faz basicamente a mesma coisa também, só que num nível mais acima. Então a primeira coisa que um presidente faz quando é eleito é montar a sua equipe de governo. Só que daí a gente não chama de secretários, a gente chama de ministros. Mas basicamente as funções são bem parecidas, né? Você vai ter um ministro da educação, um ministro da segurança, um ministro da fazenda, que é a mesma coisa que economia, e assim por diante, né? Cada uma dessas áreas vai ter então um ajudante, digamos assim, um conselheiro que vai ajudar o presidente a tomar decisões no que diz respeito a essas áreas. E também, ele não faz tudo isso sozinho, né? Para ele conseguir propor, colocar um programa em andamento ou conseguir colocar um orçamento em andamento, ele vai precisar da aprovação do Congresso e depois do Senado. Isso é importante porque as pessoas que, enfim, têm baixa formação política, elas tendem a achar que, por exemplo, um presidente é uma espécie de rei, que ele pode mandar e fazer tudo o que ele quiser sozinho. E no nosso sistema, que é um sistema democrático, baseado na divisão de poderes, isso não é assim. Então, se você pensar bem, os poderes de um presidente, eles são, de certa forma, limitados até, né? Então, ele escolhe, como eu disse, os ministros, isso é uma parte bem importante da função dele. Ele estabelece relações diplomáticas. Então, ele, como ele é chefe de governo e chefe de Estado, eu já expliquei isso num outro vídeo dessa série de filosofia política, ele que vai, então, por exemplo, ter relações com chefes de governo de outros estados, né? Estado com E maiúsculo, de outros países, para não ficar tão confuso. Então ele vai ter, isso é parte do trabalho dele, é ter essas relações para fazer acordos comerciais, acordos de paz e assim por diante, né? Ele chefia as Forças Armadas, isso é um detalhe importante, ele é o chefe das Forças Armadas, porém, um país só pode, né, o Brasil, por exemplo, só pode entrar em guerra se passar por aprovação do Congresso antes, né? Então ele chefia, digamos assim, ele comanda as Forças Armadas, mas também não tem poder absoluto sobre ela. E, como eu disse, os seus poderes são, então, de certa forma, limitados, né? E, além disso, desses cargos que a gente falou até agora, você tem o poder judiciário. Porém, o poder judiciário não é um poder que a gente controla no sentido de votar, tá? Então, no nível municipal, você não tem o poder judiciário, ele começa a se manifestar no nível estadual através de tribunais, né, e juízes que atuam nesses tribunais, e de você tem instâncias acima até chegar na mais alta instância, que é o Supremo Tribunal Federal. O famoso STF, né, que se você já viu o jornal, tudo mais, com certeza já ouviu falar deles. O que é o Supremo Tribunal Federal? Como o nome diz, ele é a mais alta corte do país. Então, se por exemplo, se alguém tem um caso, né, que ele está achando que o caso dele está sendo mal julgado nos tribunais aqui de primeira instância, ele pode apelar para instâncias superiores. Se ele acha que, por exemplo, o caso dele foi o julgamento injusto, ele pode usar seus advogados para levar esse caso para uma instância superior. E a mais alta instância de todas é o STF. Ele é uma corte composta por 11 membros. De novo, a gente não vota neles, tá? Eles são indicados pelo presidente, porém não todos ao mesmo tempo, porque o cargo deles é vitalício, então eles podem ficar no cargo até morrer. Ou se algum deles pede aposentadoria, abre uma vaga, daí o presidente que tiver naquele mandato, ele pode então indicar o próximo ministro. Que é uma coisa que gera muita crítica, tá? Mas eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas pense assim, ó. O poder judiciário, ele pode, em algumas instâncias, ele pode acabar julgando o presidente. Porém, se você tem uma situação onde o presidente indicou um dos juízes, você tem um juiz que, de certa forma, já é comprometido. Mas, enfim, eu não vou detalhar essa crítica aqui agora. Mas apenas para você entender que esse sistema, ele tem, essa organização, existem críticas que a gente pode levantar com relação a ela, tá? E você deve pensar assim, por que são 11 ministros, né? Por que esse número 11? Porque se você tiver uma questão que deixe eles indecisos, de empate entre 5 de um lado e 5 do outro, existe um para votar e desempatar, né? O que a gente chama de voto de Minerva. Então, basicamente, o nosso sistema está distribuído dessa forma, né? Quando você vai votar, então, ou escolher ali os seus candidatos e tudo mais, você tem que pensar qual é a função dele. Eu estou escolhendo essa pessoa para fazer exatamente o quê, né? Então, entender a função de cada um deles te ajuda a escolher melhor na hora de fazer essa sua participação dentro do nosso processo de cidadania. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.